O Botafogo está eliminado da Libertadores da América, perdeu por 2-0 para a LDU e o resultado já era esperado assim que você batia o olho nessa escalação do Botafogo para o jogo de hoje. Botafogo é completamente modificado com um plano de jogo que você batia o olho na escalação, já vê que o Botafogo vinha para se defender e tentar jogar em contra-ataque. E um time com o investimento que tem o Botafogo, com o poder financeiro que tem o Botafogo comparado ao time da LDU, jamais o Botafogo poderia ter entrado em campo no jogo de hoje pensando em se defender. Quando você entra com essa postura, com essa escalação, você já mostra para o seu adversário que você não tá vindo para jogar futebol. E isso foi isso que o Botafogo fez no jogo de hoje. O Botafogo hoje teve uma oportunidade, duas oportunidades claras de gol. Teve uma no finalzinho com o Vitinho e teve uma no primeiro tempo com o Marlon Freitas, mas só isso que o Botafogo produziu no jogo de hoje. David Ancelotti veio com a escalação, que é mais uma vergonha, né, do planejamento feito pelo Botafogo essa temporada, com o Fernando Marçal jogando na zaga junto com o Alexander Barbosa. O Fernando Marçal não é zagueiro de origem, o Fernando Marçal não tem estatura para jogar de zagueiro, o Fernando Marçal está improvisado, quebrando um galho, e isso não pode acontecer em um time que quer ser campeão da Libertadores da América. O Botafogo veio com o Alex Telles de um lado, veio com o Vitinho do outro e um tripé de volante, com o Marlon Freitas, com o Alan centralizado e com o Danilo jogando mais aberto pelo lado esquerdo, e com um trio de atacantes, sem o centroavante de origem, o Savarino jogando como um falso 9, o Arthur na ponta direita e o Matheus Martins na ponta esquerda, enquanto a LDU jogou praticamente o jogo todo em 3-5-2 em cima do Botafogo, porque a LDU tinha posse de bola e jogava no campo de ataque. Então a LDU, que veio com a linha de 5, não tinha uma linha de 5, tinha uma linha de 3 atrás e tinha os dois alas jogando muito abertos. Os seus dois alas atacavam muito e obrigavam os pontas do Botafogo a retornar para marcar. Então o Arthur e o Matheus Martins estavam formando a linha de 6 atrás com os zagueiros e com os laterais do Botafogo. Ficavam 3 meio-campistas do Botafogo para tentar preencher esse espaço no meio e ficava o Savarino mais solto marcando na frente. Então o Botafogo tinha muita inferioridade numérica que deixava os zagueiros da LDU o tempo todo livres para construir, e a LDU amassava o Botafogo, afundava o Botafogo lá atrás, que ficava sem fôlego para sair, para contra-atacar. Isso acontecia em vários momentos. E quando o Botafogo tentava sair jogando de pé em pé, a pressão da LDU estava muito bem encaixada, estava muito bem efetiva. Então, o Botafogo teve essa dificuldade, ficava rifando bola o tempo todo, muitas vezes rifava essa bola para lateral, ou errava na saída de bola e cedia oportunidade de gol para a equipe da LDU. E o Botafogo levou um gol muito cedo, então perdeu essa sua vantagem muito cedo. O Botafogo veio com a proposta de segurar o resultado muito cedo. O zagueiro da LDU, o Mina Caicedo, que depois acabou sendo expulso, vem conduzindo a bola sem ser perturbado, chega na linha de fundo, faz um cruzamento que é difícil de você cortar, porque você vende muito zagueiro que pode cortar e acaba fazendo gol contra. O Marçal tentou cortar e furou, e teve um bate-rebate dentro da área do Botafogo, acabou sobrando para o jogador da LDU marcar o gol, mas esse cruzamento é difícil de ser cortado. Só que você não pode deixar o zagueiro da LDU, a LDU jogava com 3 zagueiros, então os zagueiros da LDU tinham essa liberdade de conduzir um pouco mais a bola para tentar criar essas oportunidades de gol. E o zagueiro da LDU, o Mina Caicedo, vem entrando, faz o cruzamento e o Botafogo perde a sua vantagem muito cedo. Então o Botafogo veio completamente configurado para se defender, um time covarde e medroso no jogo de hoje. Não tem outra palavra para a gente falar sobre a atuação que teve o time do Botafogo e também sobre o técnico. O que o técnico passa para o time com essa escalação? Ele não possibilita o time a jogar futebol, ele não estimula os jogadores a tentarem se impor em cima da LDU. O Botafogo teve uma oportunidade de gol com o Marlon Freitas, que acabou tentando cavou mal e não conseguiu marcar o gol, mas de resto só dava a LDU no campo de ataque. Ele deu o tempo todo gerando finalização, ele deu o tempo todo fazendo cruzamentos perigosos para a área do Botafogo, e não tinha também um jogador na frente, um jogador um pouco mais forte do que o Savarino, para prender essa bola, nem os pontas do Botafogo. Botafogo, muitos momentos no primeiro tempo, tentou sair jogando e também não conseguia ser efetivo, porque ele encaixava a marcação, pressão, forçava o tempo todo esse chutando o Botafogo, a bola entrava em disputa com os jogadores da LDU, os zagueiros mais fortes, mais altos, contra o Savarino no campo de ataque, e o resultado era sempre o mesmo. Os zagueiros da LDU vencendo esses duelos e recomeçando o jogo o tempo todo, amassando o Botafogo, que não tinha alternativa para sair do campo de defesa. O jogo vai para o intervalo, o técnico David Ancelotti vê que a tática não funciona, poderia ter mudado. Já é um pecado, né, você colocar o Matheus Martins como titular e não colocar o Montoro, porque são jogadores de prateleiras técnicas completamente diferentes. Mas o Matheus Martins tem arranque, tem força, tem velocidade, o Montoro não tem. Cara, tua proposta não tinha que ser ficar jogando o tempo todo em contra-ataque. Tenta também comandar o jogo, tenta ter essa posse de bola no campo de ataque, tira esse conforto da LDU de jogar no teu campo, para de ser covarde e medroso.
Coloca quem tem mais qualidade técnica. Coloca quem realmente pode fazer a diferença. Medrou no jogo, foi medroso no jogo e acabou perdendo. Então o jogo vai para o intervalo e ele volta com a mesma escalação técnico da David Ancelotti. Não muda e o jogo continua na mesma nota. Ele deu pressionando. Ah, mas não foi escanteio no lance da LDU. Realmente não foi. Mas depois, nesse mesmo escanteio, acaba saindo o chute do AD. Bola bate-rebate na área. A bola pega no braço do Marlon Freitas, que acabou tendo, né, um movimento um pouco adicional. Deu margem para o juiz marcar o pênalti do Marlon Freitas. Também foi um erro do Marlon Freitas. Cara, deixa essa bola aí no gol. Não tenta colocar o braço na bola, porque em tempos de VAR vai ser marcado, não tem outra alternativa. Talvez o John faria a defesa, talvez a bola iria para fora, talvez a bola iria na trave. Você não tem como prever realmente onde essa bola iria e o que aconteceria, mas você colocando a mão na bola, já era, vai ser pênalti. E aí uma chance muito clara, batida de pênalti da Zugaray e o gol da LDU. Depois do gol da LDU, o Botafogo ainda demora a reagir, porque aí que o David Ancelotti vai fazer as mexidas, vai colocar o Arthur Cabral, vai colocar o Montoro, vai colocando o Newton, depois mais pra frente ele coloca o Jefinho que entra, e o Jefinho é um jogador irreverente, um jogador do drible que faz a diferença pro Mina Caicedo depois de ser expulso, mas mesmo assim o Botafogo com muita dificuldade de se impor. O Botafogo só consegue se impor quando fica com superioridade numérica em campo. A LDU tem seu zagueiro expulso, então o Botafogo começa a cruzar bolas pra área, poderia ter diminuído o placar, né, com aquela bola do Vitinho, que o Botafogo sempre consegue encontrar os seus laterais com essa bola virada de um lado para o outro em boas condições de finalizar, mas muitas vezes eles acabam perdendo essa oportunidade de gol. É o Vitinho, é o Matheus Ponte, e mais uma vez o Vitinho acabou perdendo. Não era uma bola fácil de pegar, ele até bateu bem, mas tirou muito do goleiro, e depois o Botafogo já não consegue, né, não tem muito tempo, o Botafogo não consegue mudar o placar da partida, mas as substituições melhoraram o time do Botafogo, porque tiraram essa ideia do Botafogo de jogar atrás, de ser covarde, de ser medroso, e colocaram o time pra frente. Qual era a dificuldade de ter entrado com essa escalação? Se é pra você ser eliminado, que seja eliminado como um homem, cara, jogando pra frente, tentando realmente se impor em cima do fraco time tecnicamente da LDU, com todo respeito. Mas é um time da LDU que tem muita dificuldade de fazer qualquer jogada diferente. É só cruzamento para a área, finalização de média e longa distância. Você não vê que é um time talentoso da LDU. Pelo contrário, o time do Botafogo tem jogadores que tem muito mais talento do que a equipe da LDU. Mas no jogo de hoje foi merecida a LDU se classificar, porque foi melhor, buscou mais o resultado, teve mais culhão para jogar e acabou merecendo passar. Resta agora para o Botafogo juntar os cacos, focar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, para tentar alguma coisa. É isso, cara. Só lembrando a vocês, o técnico Renato Paiva foi demitido. Não tô falando que o Paiva era um ótimo técnico e tudo mais, mas ele foi demitido por jogar com 3 volantes, porque o Botafogo tinha que jogar pra frente, era o Botafogo o Botafogo tem que jogar pra frente, tem que ser o Botafogo ofensivo. Cadê o Botafogo hoje jogando pra frente? Cadê essa postura? Ou pelo menos, pô, vai jogar atrás, joga pelo contra-ataque, mas contra-ataque o adversário. Vai também muito dos jogadores, né? Que os caras pareceram hoje que entraram realmente com muito medo da equipe da LDU. Parecia que estavam jogando contra o Barcelona do Messi no auge. Messi, Iniesta, Xavi não era a LDU que tem muita dificuldade técnica. Poderia ter jogado mais, poderia ter tentado mais, só que esse é um pecado muito grande. Só que existe uma frase que é: o medo de você perder te tira a vontade de ganhar. E foi o que o David Ancelotti teve no jogo de hoje. Ele dominou o jogo taticamente, fazendo isso, colocando o seu 3-5-2 em prática em muitos momentos, adiantando os seus alas, obrigando os pontas do Botafogo para voltar a marcar. Então o Botafogo ficava com a linha de 6 lá atrás, ficava com 3 jogadores para marcar por dentro e ficava o Savarino lá na frente, cara. Como é que o Botafogo vai recuperar essa bola, ter fôlego para contra-atacar, saindo lá com seu time todo espremido no campo de defesa para depois ter fôlego para atacar? Cara, inacreditável. A postura hoje que teve o Botafogo foi uma vergonha para a história do clube. Mas é isso. Comenta embaixo a opinião de vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis. Fui.